Bom dia, pessoal, bom dia, GP às 10, tudo bem? Dentro do possível, né? Vamos lá, a gente tá com tempo para contar historinhas dessa semana e a de hoje é do Grande Prêmio do Brasil de 1990, que faz 30 anos esta semana, a volta da Fórmula 1 a Interlagos. Vamos lá? Muito bem, vamos lá, todo mundo em casa, todo mundo se resguardando, se precavendo, isolamento social, quarentena, cuidem-se, é o mais importante nesse momento, todo mundo se cuidar. E a gente tem um pouquinho de tempo, né, para contar algumas histórias. Por que resolvi falar do Grande Prêmio do Brasil de 1990? Porque nesta semana, quarta-feira, dia 25, faz exatamente 30 anos, né, do Grande Prêmio do Brasil, que marcou a volta da Fórmula 1 ao Autódromo de Interlagos. Uma história que eu já contei em alguns vídeos, ou em algum vídeo no passado, né? Não muito recente, mas é uma história muito boa, porque ela mostra como a cidade de São Paulo foi ágil, né? Para conseguir salvar a Fórmula 1 no Brasil. Se vocês não se lembram, o Grande Prêmio vinha sendo realizado no Rio de Janeiro. A última vez que tinha acontecido em São Paulo tinha sido em 1980, ainda no circuito original de Interlagos. Houve um esboço de revezamento Rio-São Paulo, mas no fim a corrida acabou se fixando em Jacarepaguá. E foi assim até 1989, quando o Grande Prêmio teve um problema sério de infraestrutura. Na verdade, antes até da corrida, durante os testes de pneus aqui em Jacarepaguá, aqui no Rio, houve o acidente do Philip Strafe, um atendimento médico desastroso, ele acabou ficando tetraplégico e tudo mais. As contas aqui no Rio começaram a ficar altas demais, o aluguel do autódromo pela Rio Tour, enfim, uma confusão. E em outubro de 89, numa reunião do Conselho Mundial da FIA, da FISA também, né, que antigamente era o órgão da FIA que cuidava da parte esportiva, o Brasil seria arriscado do calendário. E quem estava lá na Europa, em Paris, no dia 15 de outubro de 89, era o Piero Gansia, presidente da CBA, ex-piloto, que era muito amigo do Bernie Ecclestone, e ao perceber que o Brasil iria ser excluído do calendário, passou a mão no telefone e ligou para praticamente recém-eleita prefeita Luísa Erundina e conseguiu dela a garantia de que São Paulo bancaria o Grande Prêmio, né? Fosse necessário o que fosse ali para fazer a corrida. Vejam bem, 15 de outubro de 1989, eu estou com as datas anotadas aqui. Alguns dias depois disso, no dia 12 de novembro, 15 de outubro, lembrem-se, 5 meses antes da corrida, hein? 5 meses antes da corrida. No dia 12 de novembro, a prefeita acertou um contrato com a Shell, que iria bancar a reforma e em troca iria ficar com alguns terrenos em comodato lá para fazer posto de gasolina e tudo mais. E no dia 16 de novembro, ou seja, 4 meses antes da corrida, começaram as obras que, é claro, não eram obras de construção de um autódromo, mas obras de reforma muito radical do Autódromo de Interlagos, com mudança de traçado, né? Uma redução do traçado de quase 8 km para os 4.300 e poucos que a gente tem hoje. Derrubaram todos os boxes antigos, foi necessário construir uma torre de controle nova, tudo isso a toque de caixa mesmo, uma correria danada, né, com a participação do Senna ali, numa sugestão aqui, outra ali, vistorias relâmpago da FIA, tudo realmente muito corrido para que finalmente a prova pudesse acontecer em março. Seria a segunda etapa do Campeonato Mundial, logo depois do Grande Prêmio dos Estados Unidos, disputado em Phoenix, no Arizona. E, de fato, no dia 25 de março, a corrida acabou acontecendo sem grandes problemas. Mas eu queria lembrar, antes de lembrar da corrida, né, do primeiro dia de treinos em Interlagos. Naquela época, quando um circuito entrava no calendário, um autódromo novo passava a ser incluído no calendário da Fórmula 1, as equipes faziam, a FIA promovia um treino extra, né, na quinta-feira, antes de começar as atividades oficiais, como é hoje, né?
antigamente tinha pré-classificação ainda, mas enfim, os treinos livres da sexta, o treino oficial da sexta, porque naquela época o treino da tarde era o primeiro treino de classificação, o piloto até segurava o tempo dele, se ele fizesse um tempo melhor na sexta do que no sábado, ele usava o tempo da sexta-feira, enfim, a programação normal, mas na quinta-feira foram programados para quinta-feira, dia 22 de março, de 1990, 30 anos atrás, foram programadas 2 sessões de treinos livres, de 1 hora de duração cada uma. A primeira às 10h30 da manhã e a segunda às 1h30 da tarde. E, como só ia acontecer em março, em São Paulo, nessa quinta-feira choveu para burro, né? E o primeiro treino livre em Interlagos começou com pista muito molhada, muito molhada. Eu lembro nessa época, eu era editor de esportes da Folha de São Paulo, mas eu já estava muito envolvido com cobertura de Fórmula 1, já tinha feito algumas corridas no ano anterior, e nessa quinta eu não fui ao autódromo, eu fiquei cuidando da edição na redação para fazer parte da nossa equipe, que eu mesmo montei, a partir do dia seguinte, da sexta-feira, no autódromo. E eu tinha feito uma expressa recomendação a todos os repórteres que estavam lá em Interlagos, para que registrassem, né, o momento em que o primeiro carro de Fórmula 1 saísse dos boxes e inaugurasse, né, para valer oficialmente, o novo traçado, né? Vocês acreditam que eu procurei loucamente na edição do dia 23 de março da Folha de São Paulo, do Acervo, e não encontrei essa informação? Então, se alguém se lembrar, aproveite e já me lembre aqui se há algum registro de qual foi o primeiro carro. Eu acho que foi um carro da La Russe, mas não tenho certeza. Com muita chuva e tudo mais, depois a pista acabou secando. Quem fechou o primeiro dia com o melhor tempo, no treino da tarde, que já aconteceu com pista seca, úmida, seca, foi o Ayrton Senna com, olha só, 1 minuto 20 segundos 333 milésimos, né? Se a gente olha os tempos de Interlagos, sei lá, de 2019, 1,7, 1,8, eu não lembro de cabeça, mas por aí, pra vocês verem a diferença. Embora a pole position tenha sido conquistada com um tempo também bem mais baixo do que esse, 1,17,277. 1,17,277 foi o tempo que o Senna conseguiu para fazer a primeira pole do Grande Prêmio do Brasil, nesta volta a Interlagos, depois de 10 anos, né? Em 1980, como eu disse, a prova tinha acontecido pela última vez, ainda no outro traçado. Mas eu fui aqui dar uma olhadinha nas notícias daquela época e tudo. Essa corrida aconteceu poucos mesmo, depois do Plano Collor. O Plano Collor, gente, que era um plano econômico, o presidente Collor havia sido eleito no ano anterior, né? E a economia no Brasil estava um caos completo e tudo mais, e o Plano Collor foi um plano maluco que inclusive congelou as contas bancárias, o dinheiro que tinha na poupança. Foi um plano que pretendeu tirar dinheiro de circulação para conter a inflação, e a economia brasileira imediatamente se dolarizou, foi uma coisa muito louca. Então a corrida chegou até a correr risco de não ser realizada, porque quando as equipes chegaram aqui ao Brasil, elas encontraram um cenário econômico completamente caótico, né? Preços altíssimos, porque estava todo mundo sem dinheiro. Então tinha estrangeiro aqui com dinheiro vivo, com dólar, os valores começaram a subir assustadoramente e tal. O Jean-Marie Balestre chegou a ameaçar de cancelar o Grande Prêmio do Brasil. Ele só deu a liberação na própria quinta-feira, né? Quando os carros já estavam na pista e tudo mais. Eu sei que foi um caos, uma zona absurda, né? O mais rápido no primeiro treino livre foi o Martin Donnelly, na chuva, né? Com o carro da Lotus, que usava o motor Lamborghini. Os motores Lamborghini foram uma surpresa nesse primeiro dia. Motores V12, tinha carro com motor V12, V10 e V8 na Fórmula 1. Eram 19 equipes, eu fiz a lista aqui. Vejam só que loucura, gente. 19 equipes inscritas, tinha pré-classificação, que passavam 4 para os treinos oficiais, né, que a gente chamava de treinos oficiais, e então 30 carros iam para a pista para fazer os treinos que asseguravam posição no grid, né, e 4 ainda acabavam ficando de fora, geralmente os caras que vinham mesmo da pré-classificação. Mas olha só, no primeiro dia, na quinta-feira, 35 carros foram para a pista, 35 carros de 19 equipes diferentes, tinha equipe que só tinha um carro. Vejam as equipes.
Eu vou citar primeiro as 3 únicas que ainda existem, tá? McLaren, Ferrari e Williams. Essas 3 equipes estavam lá em Interlagos em 1990, 30 anos atrás. As demais, vejam, eu vou tentar lembrar o que aconteceu com cada uma. Larousse, fechou, isso aí não deixou sucessor. Minardi, é hoje a AlphaTauri, né? Foi comprada pela Red Bull, virou Toro Rosso e tudo mais, hoje é AlphaTauri. Ligier, francesa, acabou, ainda viraria Prost, mas depois encerraria suas atividades. A Brabham também não existe mais. A Lotus, que chegou a renascer com o nome apenas Lotus, e que depois foi adquirida pela Renault, comprada pela Renault e tudo mais, mas não é a mesma coisa, essa Lotus também não existe. A Tyrrell, que depois virou BAR, depois virou Honda, depois virou Brown, depois virou Mercedes, né? Mas isso é uma sucessão, é uma linha sucessória, é verdade, mas é claro que a Mercedes hoje não tem nada a ver com a Tyrrell de antes, não sei nem se tem algum funcionário ainda que trabalha lá. Onix, não existe mais. A Benetton, também não. Arrows, AGS, March, Scuderia Itália, Eurobrum, Ozella, Coloni e Life. Estas as equipes que disputaram, participaram do final de semana do Grande Prêmio do Brasil, que foi vencido no final das contas pelo Alain Prost de Ferrari, numa corrida que o Senna estava ganhando fácil, com alguma tranquilidade. Ele acabou se atrapalhando com o Nakajima, Satoru Nakajima, no bico de pato. Ele foi ultrapassá-lo para colocar uma volta, acabou batendo no Nakajima, voltou para o box, teve que trocar o bico, se recuperou, terminou no pódio, foi terceiro colocado. O Berger foi o segundo naquela corrida. Só para dar os 6 primeiros, os pilotos que pontuavam na época: Prost, Berger, Senna. O quarto foi o Mansell, de Ferrari. O quinto, Boutsen, de Williams. E o sexto, Nelson Piquet, correndo pela Benetton. O Piquet, que foi 13º colocado no grid. Havia outros 2 brasileiros para essa prova inscritos, o Maurício Gugelmin pela March e o Roberto Moreno pela Eurobrum, mas nenhum dos dois conseguiu vaga no grid de largada. Então, foi uma corrida muito marcante, histórica, a volta da Fórmula 1 a São Paulo, um autódromo que estava meio pronto, mas enfim, com arquibancadas provisórias para 55 mil pessoas, ingressos alguns muito caros, mas o autódromo ainda assim encheu, né? Foi um grande evento para a cidade de São Paulo, realmente, né? A volta da Fórmula 1, uma época que eu insisto sempre, quando a gente fala da popularidade da Fórmula 1 naqueles tempos, 30 anos atrás, numa época em que o futebol não estava muito bem das pernas, né? Com perdão do trocadilho, o futebol brasileiro vinha de muitos anos sem conquistas. Desde 1970 não ganhava uma Copa do Mundo, não ganharia a Copa de 1990 também, seria o fiasco que todo mundo se lembra na Copa do Mundo da Itália. E no automobilismo, ao contrário, né? Na Fórmula 1 o Brasil estava muito bem, na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. Em 89, Emerson tinha sido campeão na Fórmula Indy, o Piquet vinha de seus 3 títulos mundiais, o Senna já tinha sido campeão em 88 e quase em 89, depois daquela confusão toda com o Prost em Suzuka e tudo mais. Então era um momento em que a Fórmula 1 estava, de fato, bombando no país e o Brasil não podia perder a sua corrida. Como não perdeu, o autódromo acabou sendo reformado num tempo recorde, né? Em 3 meses, a cidade de São Paulo, 3 meses e pouco, né? A cidade de São Paulo conseguiu botar aquela pista pronta, de pé. Depois ela foi sofrendo algumas modificações ao longo dos anos, né? Foi sendo melhorada e tudo mais, mas aprovou, valeu muito a pena o esforço, tanto que a Fórmula 1 está em São Paulo até hoje, né? Desde 1990, ininterruptamente. Então foi isso, vitória do Alain Prost, e eu continuo sem saber de quem foi o primeiro carro que entrou na pista para inaugurar o autódromo novo de Interlagos. Foi a segunda etapa daquela temporada, como eu disse, 22 de março de 1990, portanto, primeiro treino livre para essa corrida que marcou a volta definitiva da Fórmula 1 a Interlagos, né? Definitiva que eu digo até hoje, né? O contrato termina esse ano, não sabemos exatamente como é que vai acontecer o Campeonato Mundial de Fórmula 1, em tese pode começar em junho em Baku, mas isso, enfim, hoje está tudo completamente incerto. A gente precisa esperar
para saber o que vai acontecer com o mundo, com o planeta, em função desta pandemia do coronavírus. Boa semana para todo mundo, se cuidem e a gente volta na quarta-feira contando mais historinhas da Fórmula 1, tá bom? Até lá. Tchau, cuide-se.